Então é 2 Coríntios 2, 14 até 3, 6. Todos encontraram aí? Acompanha comigo a leitura. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheios de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Feche teus olhos. Senhor Deus Pai, diante da Tua palavra, da leitura da Tua palavra, Deus, a gente precisa estar, Deus, com o nosso coração reverente por toda a grandeza e tudo aquilo que o Senhor pode fazer através da Tua palavra. Não através das letras e das frases que a gente lê aqui, mas através da ação do Teu Espírito Santo. E que o Teu Espírito Santo, Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Que, como a gente acabou de cantar, tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que a gente necessita, e não apenas aquilo que a gente deseja, mas tudo aquilo que a gente necessita, o Senhor tem. E o Senhor compartilha através da Tua palavra, Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem esteve aqui no último final de semana na nossa conferência missionária, pelo menos em um dia? Levanta a mão. A maioria de nós. Eu estive e confesso que eu fui surpreendido num aspecto, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu, diante de uma conferência missionária, a expectativa que vem no nosso coração é que a gente vai ouvir a respeito de desafios que a gente tem, e estratégias que a gente pode ter, instrumentos que a gente pode tomar no objetivo de evangelização, na realização da missão, e ainda mais diante do tema que foi proposto para a nossa conferência missionária, a igreja fora da igreja. Então eu vim para a conferência missionária com essa expectativa de ouvir do pastor Osvaldo estratégias, atualizações desse mundo missionário, de coisas novas que eu ainda não ouvi, de como a gente pode realizar a missão, quais os novos instrumentos, quais são as novas metodologias. E aí eu cheguei aqui, a coisa que mais
mexeu com o meu coração, aquilo que mais surpreendeu a minha vida foi uma frase que eu ouvi do pastor Oswaldo no sábado à noite. E ele disse o seguinte: não adianta a gente obedecer e sair da igreja para realizar a missão de Deus se a gente não conhece o Deus da missão. Não faz sentido a gente obedecer os mandamentos de Deus, e inclusive o chamado de Deus para que a gente saia da igreja com a tarefa de falar do amor de Deus, se a gente não conhece esse Deus. E eu fiquei com isso durante a conferência, e eu fiquei pensando nessa frase durante essa semana, e refletindo sobre isso. Eu escrevi um texto aí no seu boletim, um pouco a respeito disso, e da distância que há entre o nosso coração e a nossa boca. A distância que há entre o que a gente é e o que a gente fala. E analisando essa distância, a gente vai perceber e talvez se entristecer com o fato de que realmente há uma distância daquilo que nós somos de verdade com aquilo que nós fazemos e falamos. E nesse desafio que a gente tem trazido aqui durante esse mês de setembro, da missão de Deus, da necessidade da gente como igreja obedecer esse chamado. E a gente falou várias coisas aqui nesse mês de setembro, a respeito do foco que a gente tem que ter em pessoas, a respeito da preocupação que a gente tem que ter com a linguagem, a respeito de como a gente deve ser uma igreja missionária e não somente preocupado com missionários. E a gente gostaria de fechar essa conversa no dia de hoje, não reforçando desafios que a gente já conhece, mas eu gostaria de fechar essa conversa com o sentimento dessa frase que o pastor Oswaldo trouxe na nossa conferência missionária, que não adianta a gente obedecer à missão de Deus se a gente não conhecer o Deus da missão. A gente precisa encurtar essa distância que há entre o que a gente é e o que a gente fala. E essa preocupação, ela é pertinente quando a gente se propõe a falar de missão, porque a gente lê um texto do apóstolo Paulo, de 2 Coríntios, capítulo 2, que o apóstolo Paulo ele nos compara a duas coisas. Primeiro, Paulo fala que nós somos o perfume de Cristo. Você reparou no texto? Finalzinho do capítulo 2. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos compara a cartas vivas. Nós somos cartas vivas. E eu gostaria de me ater para essas duas comparações que o apóstolo Paulo trouxe no seu texto, e refletir um pouquinho com você nessa manhã a respeito de qual que é a mensagem da minha vida. Qual que é o cheiro da minha vida? E qual que é a mensagem da sua vida? E qual que é o cheiro que você exala e as pessoas cheiram por aí? Qual que é a nossa fragrância? Qual que é a mensagem que está escrita no nosso coração? E nesse desafio da missão, isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Dizem que aquilo que a gente fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir aquilo que a gente fala. Aquilo que a gente fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir aquilo que a gente fala.
Há um tempo atrás eu conversei aqui com vocês a respeito da nossa necessidade de falar, de proclamar o Evangelho. Agora eu gostaria de falar um pouquinho com você na nossa necessidade de viver, e não somente de falar. E aí o texto que a gente leu, eu gostaria de pontuar algumas coisas que tem que conter na mensagem da nossa vida, para que a nossa vida fale de Cristo, para que a nossa vida fale do Espírito do Deus vivo, para que a nossa vida exale o aroma de Cristo para as pessoas. E o primeiro conteúdo dessa mensagem que deve conter nas nossas vidas, e não somente nas nossas palavras, é o seguinte: nas nossas vidas tem que conter a transformação do nosso coração em Jesus Cristo. O texto que a gente leu diz o seguinte em alguns trechos: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. A mensagem da nossa vida deve conter a transformação que houve no nosso coração através de Jesus Cristo. Isso tem que conter na nossa vida. As pessoas precisam de alguma forma olhar para nós e identificar uma pessoa que foi transformada por Cristo. Olhar para mim e identificar, essa pessoa foi transformada. Essa pessoa, Jesus Cristo fez uma obra. É a experiência do novo nascimento. João capítulo 3, do primeiro verso ao versículo de número 8, tem a experiência de Nicodemos, você deve conhecer. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Irmão, irmã, nesse desafio de ser carta, de transmitir uma mensagem sem utilizar palavras, e se a gente quer ser carta de Cristo, a primeira mensagem que precisa conter no nosso coração é essa experiência do novo nascimento. É a experiência do batismo. E não o batismo formal que a gente expressa aqui através da nossa profissão de fé, mas o batismo que aconteceu dentro do nosso coração. É esse novo nascimento da água e do Espírito. E a respeito da nossa experiência do batismo, eu tenho 3 coisas para dizer para você. A experiência do batismo, e diante dessa experiência, a gente precisa, em primeiro lugar, se identificar com a morte. Se identificar com a cruz de Cristo. Olhar para aquilo que Cristo fez naquela cruz. E que faz todo sentido para nós e para a igreja. E às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a mensagem da cruz que faz sentido para a nossa vida hoje, para a vida da igreja,
às vezes desaparece dos púlpitos das igrejas. E a experiência do batismo é uma identificação com a morte de Cristo. E isso se amplia. E a gente precisa se identificar não somente com a morte de Cristo, mas com a nossa morte. Com a morte do nosso velho homem, com a morte do nosso pecado, com a morte daquilo que a gente fazia antes. Quais são as coisas que você fazia antes? A gente precisa se identificar com isso. Olhar para Cristo, olhar para a crucificação e carregar também a nossa cruz. Porque a vida cristã é um carregamento de cruz também. Em segundo lugar, a experiência do batismo traz essa noção de conversão. E essa palavra é muito utilizada no nosso ambiente. Essa palavra conversão. A experiência de nascer de novo, a experiência de encontrar Cristo, de o Espírito Santo ministrar o coração e de ser batizado por Jesus Cristo, nos traz essa noção de conversão. Eu estava indo para uma direção, eu encontrei a Cristo, eu, de alguma forma, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, eu tive um encontro com Cristo. Minha direção mudou. Minha vida mudou. A minha visão de mundo mudou. A minha moralidade mudou. Aquilo que eu fazia antes, agora eu não posso fazer. Aquilo que era para mim comum, através desse encontro com o Espírito Santo, não é mais comum. Eu me converti. Isso não significa que eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. Isso significa que a minha vida mudou. Que os meus valores mudaram. Que os meus princípios mudaram. Que eu fui batizado. Que eu me converti. E em terceiro lugar, essa experiência do batismo nos traz uma identificação com a vida. Eu morri para algumas coisas. Eu me converti. A direção da minha vida mudou. Os meus valores mudaram. Mas a minha direção mudou para uma vida. Para uma vida abundante. Para uma vida ao lado de Cristo. Para uma vida na dependência do Espírito Santo, para uma vida de oração, para uma vida de eu, diante de uma situação, dentro da minha casa, dentro da minha família, eu vou precisar da ajuda de Jesus. Eu vou precisar orar, eu vou precisar interceder, eu vou precisar jejuar. A minha direção saiu de um lugar e foi para um outro lugar, e esse outro lugar tem a ver com vida, e não com morte. Tem a ver com bênçãos, tem a ver com promessas de Deus. E essa é a experiência do batismo, que a gente precisa conter no nosso coração. Que a nossa vida precisa falar para as pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e identificar, essa pessoa aqui foi alguma coisa diferente nessa pessoa. Eu conhecia ela antigamente, essa não é o mesmo. Precisa ter isso. Precisa ter isso. O Bonhoeffer tem uma frase que ele diz o seguinte: quanto mais morrer o velho homem, tanto mais seguro viverá o novo. Segunda mensagem que deve conter nas nossas vidas, que as pessoas precisam olhar para essa carta aqui, carta viva, e precisam ler, é o seguinte: a capacitação das nossas vidas, daquilo que a gente faz, vem de Deus. O texto que a gente leu de 2 Coríntios, alguns trechos, diz o seguinte: tal confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo,
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e identificar que aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, todas as bênçãos que a gente experimentou na nossa vida, foi Deus que nos deu. Não foi os nossos próprios méritos, mas foi uma obra de Deus nas nossas vidas. Tem um texto lá do Antigo Testamento, Juízes, capítulo 6, de Gideão. Diz o seguinte: Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá, liberte Israel das mãos de Midian, não sou eu quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, a mensagem que deve conter no nosso coração, na nossa vida, também tem que conter a capacidade de tudo aquilo que a gente faz, vem de Deus. Tudo aquilo que a gente conquista nas nossas vidas, dentro da nossa casa, as pessoas precisam identificar que foi Deus que fez, que não foi os nossos próprios méritos. E isso acontece no dia a dia e na experiência do discipulado, no caminhar com Deus. E sobre a experiência do discipulado, eu tenho 3 coisas também para falar para você. A experiência do discipulado nos traz, em primeiro lugar, uma identificação com a palavra. Uma identificação com a verdade. A capacidade das nossas vidas não vem de nós, mas vem de Deus através da palavra. Nós somos orientados através de uma vida de discipulado e de proximidade com a palavra de Deus. As pessoas vão ler as nossas vidas e vão enxergar o quanto a nossa vida tem a ver com a palavra. E o texto que nós lemos também diz que, o apóstolo Paulo diz que ele não negociou a palavra de Deus visando lucro. E a gente também não deve negociar a palavra de Deus nas nossas vidas, em detrimento a qualquer outra necessidade. E diante da experiência do discipulado, há aquilo que a gente chama de aprendizagem. A gente aprende coisas novas. O batismo, essa experiência que eu comentei com vocês de novo nascimento, de novo homem, de se converter, nos leva para uma nova vida. E essa nova vida tem a ver com a palavra e tem a ver com coisas novas que a gente precisa aprender. E, irmão, irmã, isso é um grande desafio, porque nós não estamos muito interessados em aprender coisas novas. A gente acha que a gente já está satisfeito com aquilo que a gente sabe, especialmente com aquilo que a gente sabe da palavra de Deus. Eu não vou perguntar aqui se você já leu a Bíblia toda, porque você pode até ler ela toda e não entender nada. Mas a gente precisa ter mais contato com a palavra de Deus. Às vezes a gente lê tantos livros, tantos jornais, tantas notícias, tantos comentários
na internet, a gente segue tantas pessoas e se interessa por tantas coisas que não trazem nada de bom para nós, só diversão. E às vezes a palavra de Deus, a gente só vai lembrar dela antes de vir para o culto. Cadê a Bíblia, né? Onde eu deixei? Aí vai procurar, né? O criado mudo, né? É mudo, não está lá mesmo. Está bem mudo. A gente precisa se aproximar da palavra, irmão e irmã. Essa é a vida abundante que Deus tem para nós. E a experiência do discipulado, a gente também se identifica com as pessoas. Essa nova vida que Deus tem para nós tem a ver com pessoas. Tem a ver com o quanto a gente pode contar com a igreja. Irmãos que estão à nossa volta, que a gente pode se relacionar, que a gente pode orar junto, que a gente pode caminhar junto. E as pessoas olham para nós e identificam se a gente tem contato com pessoas e como que a gente se relaciona com as pessoas. Se é de uma forma saudável ou não. E na experiência do discipulado isso acontece também. E tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Tem uma frase muito famosa, a frase é até mais famosa do que as pessoas, do que a autoria dela, né? Essa frase é do Albert Einstein. E a frase diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. A nossa vida precisa estar na dependência de Deus e a capacidade que nós temos tem que vir do Senhor. Amém, irmão? Em terceiro lugar, a mensagem, a fragrância da nossa vida, as pessoas precisam identificar na nossa vida, sem que a gente fale qualquer coisa, a ação sobrenatural do Espírito Santo. No texto que nós lemos, diz o seguinte: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmão, irmã, essa é outra mensagem das nossas vidas que as pessoas precisam identificar. Que a nossa vida, ela é dirigida pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Tem um texto de Atos, capítulo 2, texto ali da experiência que eles tiveram no dia de Pentecostes, de Pedro, que diz o seguinte: Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, que é o que aconteceu lá em Pentecoste. Ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso foi o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venham o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, a gente precisa... Isso a gente também não tem o costume muito de falar, né? Aqui na igreja, especialmente em igrejas muito históricas assim. Mas a gente precisa de experiências com o Espírito Santo. E não experiências que a gente contesta, muitas vezes.
mas experiências de coisas sobrenaturais acontecendo na nossa vida, de milagres, de coisas que a gente orou e a gente não tinha condições nenhuma, pelos nossos méritos e forças, de fazer, de realizar, mas a gente intercedeu, a gente orou e Deus realizou um milagre. Conversões de pessoas, decisões na nossa vida profissional, perdão, restauração de relacionamento, pai perdoando os filhos, filhos perdoando os pais, uma porta de emprego que se abre, milagres, coisas que Deus faz nas nossas vidas, a gente precisa ter esse tipo de experiência, da ação sobrenatural do Espírito Santo nos envolvendo, e respondendo às nossas orações, e diante do vale da sombra da morte, Deus responde. Deus é o pastor. Diante da escuridão, aparece uma luz. Diante de uma decisão que eu preciso tomar, que eu não tenho segurança, mas Deus vem e me traz uma paz. Irmãos, a gente adora, e a gente serve, e a gente segue o Deus que é Criador de todas as coisas. O Deus que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar, mas que pela fé a gente acredita que criou os céus e a terra e tudo que há. E se a gente confia de fato nessa realidade de que Deus é o Criador de todas as coisas, e não somente o Criador de todas as coisas, se a gente acredita de fato que Deus, através da pessoa do Espírito Santo, que Deus vive, que Deus é vivo, que Deus está aqui no meio de nós, que aquela palavra que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dEle, ali Ele estará. Se a gente de fato acredita nisso, a gente pode orar e esperar maravilhas e milagres nas nossas vidas. Porque Ele é o nosso Deus. Ele não é uma ideia. Ele não é uma mensagem. Ele não é uma aula de escola dominical. Ele não é a história da minha família. Ele não é a história da minha igreja. Ele é um Deus que vive, que está do nosso lado, que está muito preocupado com a nossa segunda-feira, com aquilo que a gente vai encontrar amanhã, que está muito interessado que a gente tenha contato com Ele durante a semana, e que está com um coração desejoso de realizar milagres nas nossas vidas. E a gente precisa se entregar e confiar que Deus é o nosso Deus, e esse Deus é vivo. É vivo. Então, irmão e irmã, esse mês de setembro a gente se propôs a falar a respeito de missão. Falamos várias coisas. E tivemos uma conferência missionária, onde a gente teve a oportunidade de ouvir por 3 vezes e 2 seminários, onde a gente ouviu a respeito de experiências missionárias, de pessoas que estão envolvidas com essa área na igreja cristã do Brasil. Se instrumentalizamos de coisas, de metodologias, e foram vários os desafios que nós ouvimos a respeito da nossa necessidade de pregar o Evangelho. Mas eu gostaria de finalizar essa nossa conversa com essa mensagem. A gente deve obedecer à missão de Deus, mas antes a gente deve conhecer esse Deus da missão.
A nossa vida é uma carta viva. Seja a mensagem que for que estiver contida na nossa vida. As pessoas olham para nós e leem aquilo que está escrito no nosso coração. Mas se nós desejamos que as nossas vidas, que a mensagem de Cristo esteja contida no nosso coração, 3 coisas precisam estar dentro do nosso coração. A primeira é a transformação que aconteceu ou deve acontecer na vida de todos nós. A experiência do batismo, de se identificar com a morte, de se converter e de partir para a vida. A segunda é a capacidade que vem de Deus. As coisas que acontecem nas nossas vidas não acontecem pelos nossos próprios méritos, mas acontece porque Deus está conosco. E aí, isso a gente experimenta através do discipulado, através da palavra de Deus, através da aprendizagem, da fome que a gente tem que ter de aprender a palavra, de aprender quem é esse Deus, como é que Ele age na história. E a terceira coisa, o terceiro aspecto, a terceira mensagem que precisa conter no nosso coração tem a ver com a obra sobrenatural do Espírito Santo. As pessoas precisam olhar para nós e a nossa vida tem que conter milagres. Tem que conter milagres. E a gente precisa ter essas experiências para contar. Porque o Espírito Santo nos acompanha. E o Deus que a gente serve é um Deus vivo. E a gente pode contar com Ele diante das incertezas, diante dos nossos momentos de descontrole. Deus pode ser o nosso controle, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Feche teus olhos, eu gostaria de orar.